O mês de junho é reconhecidamente um mês de estudo, de aprofundamento e de divulgação de uma doença que é tratada com um aprofundamento de causa pelos hematologistas. Eu vou conversar hoje com o Dr. Eduardo Eliseu, é especialista em leucemia e ele vai nos trazer informações a respeito dessa doença que assusta tanto, porque a gente infelizmente tem muitos óbitos ocasionados por ela. O que seria exatamente a leucemia, doutor? Leucemia nada mais é do que o câncer do sangue, né? A definição exata de câncer é o seguinte: uma célula perde a capacidade de controlar sua replicação. No caso da leucemia, isso acontece com uma célula do sangue, uma célula que produz sangue, uma célula que se replica formando sangue. Então, quando isso acontece com essa célula, ela ocupa todo o espaço de produção e ela só se replica, de forma que no sangue da pessoa fica somente células defeituosas que não têm função. Dessa forma, a pessoa perde toda a capacidade fisiológica do sangue. Não consegue produzir hemoglobina, que é a molécula vermelha do sangue, né, que carrega o oxigênio. Não consegue produzir uma imunidade. Ela fica totalmente exposta a processos infecciosos, né? E, de fato, é uma doença que, se não tratada, evolui invariavelmente para óbito, né? É uma doença, de fato, muito grave. Com muita frequência a gente vê atingindo pessoas de menor idade. Por que ela se desenvolve tão cedo numa pessoa? As leucemias não se tratam de uma única doença, né? São doenças que se dividem em um vários espectros, né? Existem as leucemias agudas e existem as leucemias crônicas. Isso varia de acordo com o grau de maturidade da célula que sofreu a mutação. As leucemias agudas podem acontecer com mais frequência em crianças pequenas e jovens. Não é que não aconteça em adultos e mais velhos, mas acontece mais nos jovens, né? São as leucemias mais graves, são as leucemias que, se não tratadas de forma muito precoce, realmente o prognóstico é muito reservado. As leucemias crônicas acontecem numa fase de maturação celular mais avançada, né? De forma que a célula replicada se parece mais com uma célula normal completamente formada. Geralmente ela tem uma evolução arrastada, né? E acontece principalmente em pacientes idosos, né? Essas leucemias crônicas, pelo comportamento arrastado, muitas vezes é possível conviver com a doença, embora a cura seja mais difícil. Já as leucemias agudas, que acontecem em criança, teve um avanço muito grande nas últimas décadas, né? Que a gente consegue um índice de cura em criança muito alto, né? Em alguns lugares próximo de 80%, 90%. Mas essas doenças, quando não prontamente tratadas e diagnosticadas, a evolução é realmente muito aguda, muito rápida. A pessoa perde a capacidade funcional do sangue muito rápido, fica muito exposta a infecções, né? Faz anemias muito graves, fazem disfunção de coagulação, fazem plaquetopenias, a taxa de plaquetas cai, pode haver fenômenos hemorrágicos. Então é uma doença que, ao menor sintoma dessa doença, tem que ser prontamente diagnosticado e tratado. Pois é, o diagnóstico precoce, o tratamento correto influenciam diretamente nesse alto índice que o senhor manifestou para a gente aqui. Agora, quais são os principais sintomas? Quando é possível você entender que você deve procurar um especialista para analisar esse tipo de situação? Nas leucemias agudas, os principais sintomas são as anemias, né? E os sintomas que decorrem de anemia: cansaço, fraqueza, né? Falta de vontade de iniciar fazer as atividades, fenômenos hemorrágicos, sangramento na hora que escova dente, sangue na urina, sangue nas fezes, né? As leucemias crônicas podem desenvolver também sintomas de massa, parecer caroços nos linfonodos, né? Mas os principais sintomas são relacionados a fenômenos sanguíneos, que são emagrecimento, perda da função imunológica, né? Infecções, né? Anemia e os sintomas decorrentes da anemia, que é o principal. Toda patologia, toda doença, em toda condição hoje a gente associa a esse momento que nós vivemos de pandemia do coronavírus. Isso agrava, isso aumenta o problema? É o seguinte, os nossos pacientes com leucemia têm uma deficiência imunológica, né? Inerente à doença e inerente ao tratamento da doença. Tem dupla sensibilidade ao vírus, né? A questão do Covid preocupa muita gente,
Porque se o vírus pegar uma pessoa com imunidade muito debilitada, ele pode se manifestar de formas exóticas, a ponto da gente nem saber fazer o diagnóstico da doença, e principalmente a gravidade, que a gente não sabe o que vai acontecer quando esse vírus pegar uma pessoa com imunidade próxima a zero, né? Então a gente teme pelo pior, a gente imagina que em casos repetitivos de pacientes com imunidade muito comprometida em tratamento, pegue o Covid, desenvolva de forma muito agressiva e que o paciente venha de fato a falecer, porque o paciente não vai ter imunidade, né? Então é muito importante que os pacientes com suspeita de leucemia, em tratamento de leucemia, ou que façam quimioterapia por qualquer razão, realmente se resguardem mais e que os familiares tenham essa consciência também. Para a gente finalizar, qual a importância de se dedicar um mês a esse tipo de campanha, a esse tipo de mobilização, porque a gente agora tem como algo muito comum todo mês você ter uma cor, inclusive, que indica algum tipo de campanha, e nesse sentido a gente tem o Junho Laranja. É o seguinte, é importante que as pessoas saibam que existem doenças específicas e que, se não tratadas de forma adequada, a evolução é muito ruim, né? A leucemia aguda em jovens hoje tem um prognóstico muito bom. A gente consegue tratar bastante, né? Em crianças jovens, né? Em adultos já é um prognóstico mais difícil, mas também tem possibilidade de cura, né? Já as leucemias crônicas, o tratamento geralmente permite que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, né? Dificilmente é curável, mas o paciente tem uma boa qualidade de vida. Então, a leucemia, é importante que as pessoas saibam que existe, saibam como se manifesta e que procure o médico o mais rápido possível, para que, quando for tratar, ele tiver uma condição clínica que suporte o tratamento, porque, de fato, o tratamento das leucemias agudas é muito agressivo. A gente não conseguiu ainda um tratamento menos mórbido, né? Que o nosso tratamento é bem agressivo e, se o paciente não tiver em condições clínicas, muitas vezes a gente não consegue executar o tratamento, com chance de cura, obviamente. Então, já que a gente está nessa reta final, eu agradeço o senhor pela entrevista, pelo esclarecimento e te deixo à vontade para suas considerações finais. É o seguinte, a questão da leucemia, né, eu vou ser um pouco repetitivo. É importante as pessoas saberem que essa doença existe e que ela se manifesta muitas vezes como uma anemia boba, que as pessoas não dão valor. É importante que, quando o paciente tiver algum sintoma, principalmente anemia, que a anemia é uma coisa que tem que saber por quê. Toda anemia, eu só sossego quando eu sei por que a pessoa tem anemia. Eu não fico satisfeito em dar um remédio, a anemia melhorou e mandar o paciente embora. O importante da anemia é saber sempre a causa, o porquê, o que está acontecendo com o sangue daquela pessoa para ela manifestar dessa forma, né? Então, muitas vezes, esse rastreio tem que passar, sim, por um médico especializado na área.